Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um encontro nosso aqui, nessa distância, né, que nos mata, mas daqui a pouco a gente já está junto aí de novo, tá bom? Hoje a gente continua falando de população brasileira, na verdade a gente vai complementar, né, a última aula, a gente vai continuar nesse raciocínio. Então, falando de população brasileira, hoje especificamente então, a aula 5, tá? Aula 5 de população brasileira, nós estamos lá na estrutura ativa, né, da população, ou como que essa população se organiza com as suas faixas etárias, né, e quem produz, quem não produz, quem depende, quem não depende, e quais são as implicações disso para a configuração social de um país como o nosso, como o Brasil, tá bom? Então, aula 5, vamos lá então para a geografia do Brasil. A gente continua falando de população, mas agora dessa estrutura ativa, né, ou estrutura etária. Quando nós fizemos a última aula, deixa eu só virar um pouquinho isso aqui para sair o reflexo ali. Não vai sair, tudo bem, não está atrapalhando. Ah não, o reflexo sou eu. Eu fico aqui na frente melhor. Quando a gente estava na última aula, né, eu mostrei para vocês isso aqui, ó, isso aqui é uma pirâmide etária, né? Então é uma pirâmide etária, nesse caso aqui, da população brasileira. Então ela tem alguns dados importantes para a gente, que a gente vai continuar analisando hoje. Uma pirâmide etária, né, ela traz aqui embaixo uma informação de milhões de habitantes, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que o gráfico está mostrando. Aí aqui você tem uma tabela com a idade, e aí isso é muito importante para a gente na aula de hoje, essa faixa etária aqui que a gente vai começar a medir. E aí você tem uma divisão por gênero também, né, de homens e mulheres. Nesse caso aqui, a nossa população funciona assim, ó, de 0 até 19 anos, nós temos uma população que a gente chama de população jovem, ok? De 0 a 19 anos, uma população jovem. De 19 a 59 anos, nós temos uma população adulta. E de 60 anos para cima, né, quem tem 60 anos ou mais, nós chamamos de uma população, portanto, idosa. Tá bom? Guarda esses três grupos aí, população jovem, de 0 a 19. População adulta, né, de quem tem 20 até 59 anos. E a população idosa, quem tem de 60 anos para cima, tá? São as três faixas etárias que a gente tem para analisar. Lógico que isso aqui tem uma evolução, né, da pirâmide etária do Brasil nos últimos tempos. Normalmente nos vestibulares, aí, nas provas que vocês vão fazer, vai aparecer essa pirâmide etária, quase nunca ela aparece sozinha. Ela sempre aparece para dar uma ideia de processo. Então ela pode ser usada desde assim, para você poder comparar dois países em momentos diferentes, ou para você olhar vários momentos de um mesmo país, né? Então olhar cada uma delas assim diz pouca coisa, mas quando você olha o processo, né, nós de 1980 sair dessa pirâmide etária para essa aqui, projeção de 2030, isso diz muito sobre a população brasileira e é exatamente essa a nossa intenção, portanto. Ok? Então, guardado esses três grupos aí, entendendo como que funciona, né, ou o que está mostrando uma pirâmide etária, a gente pode continuar nossa análise. O fato é o seguinte, essa pirâmide etária, ela revela muita coisa, né? Porque se você olhar, por exemplo, para a base dessa pirâmide, ela vai te dizer se esse país que está sendo analisado, essa região, enfim, normalmente um país, se você tem uma taxa de natalidade alta, ou, se você preferir, a fecundidade, né? A taxa de fecundidade, número de filhos por mulheres de 14 a 49 anos. Eu vou citando esses termos aqui, a gente vai se acostumando com eles, tá? Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, mortalidade, por aí vai. Então, quando você olha para uma pirâmide dessa, você consegue saber como que está o andamento daquele país naquele momento, se você tem altas taxas de natalidade. Nesses dois casos aqui, ó, eu peguei para analisar uma pirâmide do continente africano, de um país do continente africano, e uma pirâmide etária de um país da Europa. Então, olha só essa situação aqui. Na Europa, eu consigo perceber que você tem países com uma taxa de natalidade já reduzida, e aí a população adulta, é mais numerosa e a população idosa está aumentando bastante. Olha o que isso está me revelando, ó. Isso está me dizendo que as pessoas estão tendo menos filhos, então, né? As mulheres menos filhos, em média.
Então quer dizer que algumas coisas aconteceram ali, a mulher no mercado de trabalho, tudo aquilo que a gente falou na outra aula, melhores condições econômicas, né? A ideia de você poder fazer um planejamento familiar, os estudos, acesso à informação. Então, às vezes aparece na prova só esse gráfico, mas ele pede para você o porquê que isso está acontecendo, né? As razões aqui, né, os motivos da taxa de natalidade ser baixa, então, nesses lugares. E aí as consequências também do restante aqui. Uma população adulta, então é um país que tem bastante mão de obra disponível nesse momento, pessoas de 20 a 59 anos que podem trabalhar, podem produzir, podem ajudar o Estado a arrecadar os impostos, né? E depois você tem aqui uma consequência na parte de cima da pirâmide, que é um envelhecimento da população. Isso aqui também revela bastante coisa pra gente, porque a expectativa de vida está aumentando. E aí, por que essas pessoas estão vivendo mais nesses lugares? Porque a condição de vida é melhor, porque você tem mais acesso à saúde, à educação, a condição financeira é melhor, né? A medicina melhorou. O que aconteceu, e nós falamos tudo isso na outra aula, que fez com que as pessoas dessa pirâmide aqui pudessem viver cada vez mais. Nesse caso aqui, o nome para isso é expectativa de vida, né? A expectativa de vida é maior nesses lugares. Se você olhar aqui num país africano, um país mais pobre, nesse caso, você tem ainda altas taxas de natalidade, população jovem ainda, muito numerosa, e aí, quando você sobe aqui na pirâmide, você percebe que a expectativa de vida não é tão alta assim. Então isso vai demonstrar algumas coisas pra gente. Por que as pessoas ainda têm muitos filhos em média lá e por que não chegam numa idade avançada aqui na população idosa, né, com expectativa de vida? Por que a expectativa de vida é baixa? É a condição sanitária? É a condição econômica? É a informação? Qual é a situação das mulheres nesses países, né? Então isso ajuda a gente a entender bastante coisa nesse caso. Então sempre as pirâmides elas vão estar comparando ou países, continentes, ou a situação de um mesmo país, né? Melhor dizendo. Tudo bem? Então, percebam o seguinte, tem muita coisa aqui, né, juntando com aquela outra nossa aula, tem muita coisa aqui que pode ser analisada, tem muita coisa aqui que pode ser refletida, e numa questão até de segunda fase pode ser pedido aí para vocês escreverem sobre esse assunto então. Beleza? Bora lá. No caso brasileiro, vamos voltar com outro gráfico agora para analisar o Brasil, a nossa pirâmide etária dos anos 80, aqui a projeção foi bem mais longe, né? Foi para 2060, mas eu fiz de propósito para a gente poder exagerar um pouco aqui na tendência ou no fenômeno que eu quero mostrar para vocês. Veja bem, você tem aqui em 1980, da minha época, né? Eu sou de 83, então eu nasci nesse contexto aqui, eu estou nesse gráfico aqui, né? Você tem uma população no Brasil, olha o Brasil dos anos 80, né? É um Brasil muito diferente. Mas esse Brasil dos anos 80, as taxas de natalidade são altas, né? Ainda, nós estamos entrando ali naquela terceira fase, né, que nós falamos na última aula, vai começar a cair a taxa de natalidade e fecundidade, vai aumentar a expectativa de vida e essa geração aqui vai crescer. Ela vai ficar adulta e depois fica idosa, né? Então a gente passa por uma transição, conversamos sobre isso na outra aula. Então, no caso brasileiro, essa relação aqui, esse gráfico, mostra pra gente essa transição. Nós saímos de um país com uma população jovem, basicamente, e aí nós estamos fazendo a transição, diminuindo o ritmo do crescimento, e a população vai ficando adulta e com uma população idosa cada vez mais numerosa, né? Então isso nós chamamos na última aula dessa tal da transição demográfica. Ou seja, o que é mais perguntado para vocês nas provas sobre isso é com relação, se você olhar aqui, a queda da fecundidade, né? Porque as mulheres estão tendo em média menos filhos, o que está acontecendo? E aí na outra aula a gente abriu esse cenário, mostrando exatamente o que estava acontecendo. A outra tendência é que, não por essa pirâmide, não dá para ver, até dá, porque às vezes você tem milhões de habitantes aqui embaixo, né? Mas uma tendência que você percebe aqui é que a população brasileira ela continua crescendo, 211 milhões de habitantes no momento em que eu gravo esse vídeo, mas nós crescemos num ritmo cada vez mais desacelerado. A gente está desacelerando o crescimento. Em números absolutos, a população ainda continua crescendo, ainda continua com um saldo positivo, aquilo que a gente chama de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, em números absolutos, se você entrar lá no reloginho do IBGE, da população, a população vai estar crescendo.
e deve continuar assim por alguns anos e algumas décadas ainda. Só que a gente está diminuindo o ritmo desse crescimento, a gente está desacelerando, tudo bem? Outra tendência que a gente percebe aqui é que de uma pirâmide, né, nós estamos virando mais aqui, ó, estou na frente aqui, mas de uma pirâmide, a gente está mais para um botijão de gás, ó, caminhando mais para um botijão de gás do que uma pirâmide. Por quê? População jovem, beleza. Aí as pessoas não têm expectativa de vida alta. Mas à medida que você diminui os nascimentos, a população adulta, né, que era aquela jovem, cresce, e aí as pessoas estão vivendo mais, você vai achatando aí os cantos dessa pirâmide. Então está mais para um botijão de gás, né, do que para uma pirâmide. Isso revela também uma tendência para a gente na parte de cima. Nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Olha lá, para 2060, nós já mudamos até a medida aqui, ó, mais de 85 anos, né? Nós estamos com uma expectativa de vida chegando em 77 anos e a tendência é aumentar mais ainda. Então nós temos como tendência desse aumento da expectativa de vida uma população cada vez mais idosa. Hoje no Brasil nós temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil, né? E esse número tende a crescer, porque são essas gerações aqui que passaram pela fase adulta e agora estão chegando na fase da velhice, estão chegando na faixa que a gente chama de idoso, tá bom? Então, no pano de fundo geral assim das questões do vestibular, o Brasil está embranquecendo seus cabelos aí. Nós estamos nos tornando, né, uma população mais idosa, ao envelhecimento populacional. Vai demorar alguns anos ainda para a gente, né, sentir graves consequências, mas hoje a gente já vai olhar algumas. Bom, o que acontece aqui ó, o fenômeno do Brasil, né? Nós temos aí a porcentagem de idosos da população, ó, ela vem só crescendo, 11% em 2012, 2020 agora estamos quase 15%, e a tendência para os próximos anos é que isso seja mais ainda. Então nós estamos aqui, ó, com uma expectativa de 77 anos já, chegando a 77 anos, segundo o IBGE. Então a gente precisa se preocupar com essa população que está ficando idosa e olhar as consequências econômicas disso e no mercado de trabalho, no campo da saúde, né, na educação, no turismo, e tudo isso são implicações, né, ou desdobramentos disso que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Olha essa situação aqui, ó. Nós vamos ficar um tempinho agora nessa animação aqui. Animação não, né? Nesse desenho aqui. Aqui é o seguinte, ó. Nós, hoje, vivemos uma situação assim, ó. E caminhamos para essa. Nós temos uma população, na próxima aula a gente vai falar da população economicamente ativa, com mais aprofundamento, mas assim, a população ativa economicamente é essa que está na idade adulta. Quem está acima dessa população, ou seja, os idosos, e quem está abaixo, as crianças, é um número aí que compõe um negócio que a gente chama de razão de dependência. Ou seja, uma criança ou um idoso, ele depende de alguém. Ou depende do Estado, ou depende da família, de alguém que está empregado. Então você tem uma galera ali da sociedade, ó, segurando aqueles que dependem do trabalho, do imposto, da produção dessa turma. Quando isso acontece, e você tem ainda uma população adulta que segura essa população mais idosa, ou seja, eu tenho muito mais gente trabalhando do que gente aposentada, nesse momento, que é, voltando aqui para a pirâmide, esse aqui, ó, mais ou menos, a gente tem uma população adulta, produtiva, no mercado de trabalho, braços disponíveis para trabalhar, cabeças pensantes para poder estudar, produzir economia, produzir riqueza, etc. Tal, e ainda não tem tantos idosos assim, está crescendo. Mas quando essa situação está desse jeito aqui, a gente considera uma situação favorável, e isso tem um nome. A gente chama isso de janela demográfica, ou, na maioria das vezes, vai aparecer como bônus demográfico. O bônus demográfico é uma coisa positiva. Ele é tido como uma oportunidade. É um momento que a população adulta inflou, e você tem muita gente disponível para produzir riqueza. Pode ter algumas particularidades, por exemplo, se a economia não estiver bem, se tem muito desemprego, porque tem muita gente para trabalhar, muita gente para estudar, precisa de vaga na escola, enfim. Mas, no geral, nós acreditamos que há uma oportunidade ali, porque você tem uma população apta ao trabalho, apta à produção, e que consegue segurar, então, aqueles que estão na dependência, ou as crianças ou os idosos, mas foca aqui, principalmente, na questão dos idosos, né? Então, você tem lógico, atrelado a isso, um grande desafio, que é empregar essa população e transformar, né,
essa oportunidade de fato em algo positivo, de fato em um ganho, de fato em um bônus demográfico, tá? Há algumas interpretações diferentes, mas assim, teoricamente nós estaríamos nesse momento de oportunidade até o fim dessa década aqui, até 2030. Então, de 2025 a 2030 seria quando estaria fechando essa janela, fechando essa oportunidade, fechando essa porta. E aí você pensa aí, se a gente está bem, se a gente está aproveitando bem essa situação, ou se a gente não está aproveitando bem essa situação, tá bom? Mas esse que é o bônus demográfico. Nessa virada, né, na transição demográfica, de uma população numerosa jovem, que depois fica adulta e ainda consegue manter a economia, manter, né, os grupos que dependem desses que estão trabalhando, a gente considera isso uma situação positiva, uma situação de bônus demográfico. Agora, a janela vai fechar, né? Isso é inevitável. César, mas então isso já aconteceu em outros países, por exemplo, na Europa, onde a industrialização e a urbanização aconteceu antes, esse pessoal já passou pelo seu bônus demográfico, teve um ganho econômico com isso e agora enfrenta as dificuldades de uma população envelhecida. Exatamente, se você está pensando assim, está perfeito. Quando fechar essa janela demográfica, pensando aqui de novo no caso do Brasil, a gente começa um outro momento que a gente chama de pós-bônus. Aí começa a vir a treta. Você está achando que hoje tem treta? Não tem, a treta vai vir ainda, né? Vai vir, irá vir. Sei lá que fala aí, Paulinho me ajuda. Então essa treta tá vindo para cima da gente ainda. Hoje em dia a coisa não começou a ficar ruim, né? Tem alguns cenários meio catastróficos, né? Mas pode piorar muito. É isso que eu tô querendo dizer em outras palavras. Por quê? Quando você vem aqui, ó, olha a carinha desse, aqui tá todo mundo feliz, né? O bônus. Aqui a galera já tá dando um suador ali medonho, né? Por quê? Começa a aumentar o número de idosos, né? Aqui não está proporcional, mas assim, a população vai ficando cada vez mais idosa, e aqui a população adulta, aquela que está trabalhando, produzindo e arrecadando, ela começa a ficar menor proporcionalmente ali comparado com os idosos. Então vai pesando. Aí você tem problemas ali na previdência, nos gastos, a economia, né, você não tem tanta mão de obra disponível para o mercado. Hoje você vê, por exemplo, vários países, né, procurando mão de obra, incentivando até a imigração e tal, porque começa a faltar. Você tem mais idosos, então você tem menos produção e você tem menos braços disponíveis para trabalhar. Então esse seria um momento ruim. Por isso que eu falei que vai vir ainda a treta, né? Essa treta tá chegando pra gente, porque até 2030 a gente tem uma oportunidade, 2025, 2030. Mas depois disso já não é uma oportunidade. Aí a gente começa a sentir o peso dessas mudanças, né? Que pesos? Por exemplo, um caso muito específico, o sistema previdenciário, né? E aí nós tivemos alguns debates, né, recentes sobre reforma da Previdência. Realmente, se as pessoas estão vivendo mais, né, é preciso fazer uma reforma dessa Previdência. Se as pessoas vivem mais, então elas têm que se aposentar mais tarde. A análise crítica que a gente pode fazer disso é que, assim, às vezes a reforma da Previdência ela é apresentada como uma opção, uma reforma. E não é verdade. Não é a reforma da Previdência. Mas precisamos pensar quais reformas nós vamos fazer, para quais grupos, quais são os grupos que têm mais privilégios, quais são os grupos que são mais vulneráveis, principalmente a diferença regional do Brasil, né? Você tem diferença gritante, nós temos expectativa de vida de média de 77, mas você tem lugares no Brasil, numa mesma cidade, como São Paulo, por exemplo, que tem num bairro expectativa de vida de mais de 80 anos, 84 anos, e no outro a expectativa de vida está em 59. E aí você põe uma idade limite para todo mundo ali, né, de aposentadoria de 65, alguma conta não vai fechar nisso. Então não é muito simples esse assunto da questão da Previdência, né, de reformar, e aí você tem que saber de onde vai tirar, onde vai colocar e tal, para ter um prejuízo menor. Mas o fato é que aumenta o gasto do Estado com a questão da Previdência, né, com os aposentados, nesse momento que eu estou falando de pós-bônus, e diminui a arrecadação. Então você tem um peso duplo aí. Ao mesmo tempo que você tem mais conta para pagar com essa população idosa, você tem uma arrecadação cada vez menor da população ativa que vai diminuindo. Alguns países do mundo já estão passando por esse processo. Tudo bem? Bom, para finalizar aqui, né, é mais ou menos isso que a gente tinha, é isso que a gente tinha para hoje, para complementar o que a gente falou na última aula.
Então hoje nós falamos não só da população brasileira, mas dessa estrutura ativa da população, desses 3 grandes grupos etários, né? E eu apresentei para vocês aí o que a gente consegue analisar dessas pirâmides, né? Mostrei como você pode comparar países, por exemplo, ou como você pode olhar a situação de um mesmo país, no caso o Brasil, né? Que serviu aqui como exemplo e tema da aula, como isso estava nos anos 80, 2010 e uma projeção para o futuro aí, isso diz muita coisa, né? Isso esconde aí muitos dados e muitas análises que podem ser feitas a partir disso. Resumindo, falei para vocês que há uma tendência na queda da fecundidade no Brasil, essa base da pirâmide diminui, a população adulta ainda é grande, há um momento aqui de oportunidade, a gente chama isso de bônus demográfico, mas que daqui a alguns anos nós vamos entrar numa fase de pós-bônus. E aí nós temos uma população idosa cada vez maior e aí uma população adulta cada vez mais estrangulada aí para poder acertar essas contas, tá bom? Então nós temos aí o bônus e o pós-bônus. A gente está no meio do caminho, vocês estão tentando estudar, eu estou tentando ajudar vocês a estudar, mas é aqui que a gente teria que fazer alguma coisa. Uma coisa eu garanto para vocês, para aproveitar melhor esse bônus demográfico, né? Com certeza, assim, exemplos que nós vemos em outros lugares e por tudo que a gente estuda e lê, o caminho é a educação, não tem como. O caminho é investir em educação, melhorar a qualificação profissional, depois a gente vai ter um momento para destrinchar melhor isso, mas não vejo outra saída. E lembrando de você aí que está assistindo essa aula, querendo estudar, o caminho passa por você. Essa oportunidade, né, populacional do bônus, ela tem que se traduzir numa oportunidade para você que está querendo estudar e entrar nessa pirâmide aqui para poder contribuir com o país, com a economia e com tudo, tá bom? Espero que tenha dado certo aí, faça os exercícios dessa aula, vou deixar o gabarito aqui no material dessa vez para vocês conferirem, façam as tarefas e se tiverem alguma dúvida, manda mensagem, fala comigo, a gente vai bater um papo ao vivo a partir dessa semana agora aqui, na nossa sala de aula virtual, e aí eu tiro as dúvidas de vocês e a gente pode conversar mais sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado, boa semana para todo mundo, até mais, valeu!